Eu acho que não tá gravando. Uma boa noite, seu Baldi. Como é que tu tá? Tudo certo, e aí? Tudo bem? certo? Por aqui tudo certo, mas aí tem convidado na sala também pra gente bater um papo nessa noite, né? Hoje tá enriquecido o negócio. Olha aí, então. Então deixa eu fazer as honras da casa aqui para mais um episódio do Baldcast. Chegamos aí ao 22º episódio do Baldcast, aí, um projeto que a gente começou lá em março, sem pretensão nenhuma, ainda seguimos sem pretensão alguma, né? Mas a gente deixa sempre avisado aí para o pessoal seguir nas nossas redes sociais, spotify.com/baldcast, youtube.com/baldcast, lá no Instagram também, @baldcast. Né? Estamos aí falando de tudo um pouco, a qualquer momento, né? A qualquer hora, sempre que der vontade, né, Baldi? É isso aí. E tá dando vontade de falar política aí hoje, quem tá aqui com a gente? Professor Mambit de Lorenzo. Boa noite, Mambit. Boa noite, queridos. Que prazer aos irmãos Baldi. É isso aí. Hoje vamos pescar no balde aí, né? Hoje vamos dar de rele. Eu fico imaginando tanto de trocadilho que sacaneio vocês aí. Esse, inclusive, a gente já tinha ouvido já também. Chutar o balde furado, tudo que eu posso imaginar. Agora imagina o meu lado aqui, né? A minha esposa é gigante, né? O que não sobrou pro meu filho? Gigante balde. Se eu achei que eu já tinha sofrido de tudo, imagino o que ele não vai passar. Eu tenho um queridíssimo amigo, que é o professor Paulo Caliendo, dos maiores tributaristas do Brasil. Aí eu cheguei para ele um dia, logo depois de uma quarta-feira de cinza, eu disse para ele: Caliendo, o meu compromisso de quaresma é não fazer piada infame com o teu nome. Vou resistir 40 dias. Era Paulo Caliente, Paulo Carente, mas sempre imagina rima o nome dele. Grande abraço, Paulo. Eu vou te mandar um WhatsApp dizer que eu te citei nesse Baldcast aqui. O cara fica se segurando para não falar, né? Exato. Mas então tá. Cristão, político, advogado, escritor, professor universitário, ex-presidente da FDRH, da Escola de Governo, ex-conselheiro estadual de educação, aí, vereador em Porto Alegre. Recebemos hoje aqui para falar no Baldcast, porque a hashtag é pauta livre, e quando a pauta livre a gente fala de política, futebol ou religião. O assunto do momento aí é a política, né, Baldi? Isso aí, tá pegando, né? Tá chegando perto. Então é isso aí, recebemos o Vamos, te agradecemos, né, mais uma vez aqui esse tempo com a gente, né, essa disposição por conversar sobre isso, e a gente tem feito isso, né, tem tentado trazer alguns amigos que vivem no meio da política para conversar sobre isso. É o tempo, é o momento de se falar, sem pretensão alguma e sem medo algum de conversarmos. Esse é o bate-papo. Essa é a função. O que a gente poderia fazer num churrasco, né, com essa função de pandemia e do jeito que as coisas estão, a gente virtualmente vai fazer dessa forma. Passo a palavra para o Baldi, para o meu irmão, para já fazer aí já as primeiras provocações já aí, porque vamos ver o que vai dar hoje. É de um balde para o outro. De um balde, do baldão para o baldinho, ó. É o bate-bola. Professor, primeiro, assim, uma alegria, né, de ter aqui com a gente. É o bate-balde, não é bate-bola. Vamos bater os baldes. Manda aí. Não vai dar certo aí. Mas, assim, primeiramente, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente. É uma alegria te receber. E, assim, já de cara engata a primeira pergunta. Por que a política? Bom, eu sou professor de filosofia e ciência política há 20 anos. Então, eu sempre ensinei como a política deveria ser. E eu fundei a Escola do Bem Comum, que é a Escola da Arquidiocese de Porto Alegre, junto ainda com o cardeal Lochaida, de saudosa memória. Lá a gente deu aula para católicos e homens de boa vontade de todos os partidos, ensinando os princípios da doutrina social da Igreja, né? De dar à pessoa humana, bem comum, subsidiariedade, solidariedade, destinação universal dos bens, tudo aquilo que o magistério da Igreja ensina para a gente. E os alunos começaram a dizer: está na hora, professor. O professor só fica ensinando como deveria ser, está na hora de se colocar a mão na massa. E aquilo foi
final da década passada, aquilo começou a me extingar assim, de uma forma que era uma pressão interior, né? Exterior também, e que realmente me balançava. Eu comecei, mas será? Será que é meu chamado? E aí eu vou dar a resposta que eu dou para minha mulher toda vez que ela me pergunta por que eu não saio. E ela me pergunta constantemente, sim, porque a atividade meio na política ela é muito baixa. Eu tinha que ter feito um curso, com toda sinceridade, que é como nadar no lixo, entendeu? A atividade meio é muito baixa, se junta gente sem interesse no bem comum, só com interesses próprios, gente venal, gente que está querendo, que não teve competência para fazer nenhuma outra coisa na vida, aí acha que se escorar num político é uma forma de viver, traições, deslealdade, pessoas que você chega a criar uma afeição e aquela afeição não é recíproca porque ela está armando para te trair, querendo se dar bem. É um ambiente, todos os clichês sobre política, eles são verdadeiros, certo? Mas lá encontrei muita gente maravilhosa também, muita gente disposta a servir. Então, minha mulher, sabendo esse meu sofrimento, ela me pergunta sempre, né? Por que tu ainda está nisso? Por que tu não cai fora? E a resposta que eu vou dar para ela é que eu vou dar para vocês. Porque eu entendo que é a vontade de Deus. Para mim, a política, ela é um dever moral. Olha, eu não quero ficar me jactando de nada, mas quem quiser procura aí na internet o meu currículo. Eu já apresentei trabalhos na Polônia, já dei palestra na Itália, no Chile mais de uma vez, poxa, no Peru várias vezes, na Argentina Sim. mais de uma dezena. Eu não tenho motivo para buscar a política para me envaidecer. A política é um serviço e ela é, sobretudo, um dever moral, ou seja, alguém tem que fazer. E eu me sinto chamado a fazer, sobretudo nesse ambiente que eu acabei de descrever para vocês, que é um ambiente que exige muita resiliência. Resiliência que eu não tinha uns anos atrás. A minha tristeza, a política me trouxe assim um déficit de felicidade gigantesco. Vocês não têm noção da tristeza que eu sentia, do peso emocional e moral que a política realizava em mim até uns 4 anos atrás ou menos, entendeu? Uns 5 anos atrás ou 4. E eu fui aprendendo. Ante as pessoas falsas, hipócritas e traiçoeiras, eu passava 2 meses lembrando daquilo, da traição, daquela dor ficava comigo uns 2 meses, sabe? Hoje ela fica algumas horas, no dia seguinte eu estou percebendo que eu estou, digamos assim, pronto para esse jogo sujo, sem jogar sujo, mas Sim. pronto para ele. Para dar um testemunho, até no jogo sujo, tu tem que dar um testemunho, tem que ser luz no meio das trevas, né? Tu tem que Sim. iluminar essa sujeira aí. É o meu chamado. Isso na atividade meio da política, que a atividade meio é muito pesado. Sim. E a atividade fim nada mais é do que cuidar das pessoas, né? Ser político é realizar o sonho dos outros. Isso é ser político. Perfeito. Professor, e tu falaste dessa experiência na prática, né? Desse mundo que a gente pode colocar assim, que não na sua totalidade, mas, como tu bem citaste, é muito sujo, né? Essas vaidades, né? Elas assolam. Como conectar esses dois universos de viver no meio acadêmico, né, fazer essa rotatividade nesses países, né, sendo professor de filosofia, né, tratando sempre da alta cultura, né, a realidade brasileira, a sociedade brasileira está muito descolada dessa realidade, né? Esse meio acadêmico Muito. descolado desse meio executivo, né? Ou seja, de colocar o bem na prática mesmo, né? Isso é um desafio para mim também, né? De, às vezes, me empenhar para usar uma linguagem que seja inteligível, que seja acessível Sim. às pessoas, que eu não pareça, sei lá, um ET falando um Sim. idioma que as pessoas não conhecem. É um desafio constante, né? Por outro lado, existe uma ilusão de que aqui a gente pode falar o que quiser, né? Toca a ficha. Sem censura, né? Sem Então, censura e sem edição. Então, assim, ó, sem censura e sem edição. Então, existe um mito de que o gaúcho é politizado. Mas isso é um mito. Aliás, se ele fosse politizado,
não ia eleger Tasso Genro. Se ele fosse politizado, Manuela não ia estar com 20% nas pesquisas agora, levando em primeiro lugar nas pesquisas para a Prefeitura de Porto Alegre. Isso é um mito. E Dom Dadeus, quando eu fui candidato a prefeito, ele me disse uma coisa que eu jamais esqueci, que tu tem que fazer eu tenho que cumprir essa missão que ele não me deu, mas ele mostrou que era meu dever, sem ser um mala, né? Sem ser um chato. Que é o seguinte, ele disse: toda eleição é um momento didático privilegiado. Então, o candidato cristão, o candidato católico, ele tem a obrigação de levar valores e ensinar aquilo que a igreja ensina sobre ética. É que quem vai assistir a gente precisa entender que a gente, quando fala de catolicismo, nós não estamos falando de uma religião. O cristianismo e o catolicismo é um arcabouço ético. Sim. Então, por exemplo, a democracia cristã, que é um tipo de prática política baseada nesses valores, tem ateus, tem judeus, tem espíritas, tem protestantes, porque o cristianismo é um arcabouço ético, não apenas religioso. E que arcabouço ético é esse? Aquele que tem origem fundante. Qual é o princípio ético que funda todo esse arcabouço ético? Está lá na parábola do bom samaritano. Por quê? A regra de ouro ética do judaísmo era: não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Com o cristianismo, isso avançou de uma forma extraordinária. E aquela parábola do bom samaritano, ele expressa o quê? Faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Eu me lembro dos bons tempos que eram mais pacíficos. Olha, eu na minha juventude, de 20 ali, até nos 30 anos, quantas vezes eu parei para socorrer alguém porque o carro estava quebrado? Hoje o seguro faz isso, hoje é arriscado, hoje pode ser uma pegadinha, ou seja, Sim. o nível de segurança que nós vivemos comprometeu nossa solidariedade. Mas eu sou de um tempo que eu cheguei a ir comprar gasolina porque eu vi que o cara ficou parado sem gasolina. Essa prática era normal, de se colocar no lugar do outro, que, aliás, é a palavra da moda, né? Empatia. Uhum. Então, o que é que os papas falam? Que, repetido por vários deles, a frase não é original do Papa Francisco, ele repetiu São João Paulo II, que repetiu Paulo VI e outros papas. A política é a forma mais excelente de realizar a caridade. Então, olha só, meu pai foi do Lions, tá? Meu pai Lions é um clube de filantropia. Eu cresci com o meu pai ajudando os outros. Eu me lembro que eu tive uma crise de choro aos 12 anos, quando meu pai e minha mãe, mais os leões do clube que ele pertencia, reconstruíram um asilo para velhos. Redundância, né? Pleonasmo, né? Mas um lar para idosos, digamos assim. E eu me lembro que eu tive uma crise de choro. Eu senti uma emoção por aquilo que... Uma criança de uns 12 anos que me tiraram dali para poder não atrapalhar a cerimônia de entrega. Sim. Eu vou contar uma segunda história fundante, que eu acho que que mostra o que marcou minha existência desde a adolescência. Quando eu estava na 8ª série, eu tinha mais 2 amigos, inclusive eram espíritas, e eu era católico, e nós 3 nos juntamos para... A gente teve essa ideia na escola, para juntar a xepa, para que o nosso espectador saiba, o nosso ouvinte aí do Baldcast saiba, a xepa é o resto da feira, aquele Sim. resto à tarde que, se não for consumido, vai para o lixo, mas que está bom estado para ser consumido, que não é o tomate que passou o dia exposto, aquelas velhas, isso é a xepa da feira. Então a gente passava ali umas 2 da tarde numa feira pública e recolhia a xepa. Começamos com... Estava dando 2 sacolas, o pessoal meio desconfiado, a gente dizia o nome do asilo. Isso durou uns 6, 7 meses. No final eram 6, 7, 8 sacolas que a gente juntava. E aí o ônibus, eu me lembro muito bem que a gente ficou conhecido pelos cobradores e motoristas de ônibus, que quando nos viam, parava fora do ponto, explicavam aos passageiros o que a gente estava fazendo, 3 crianças de 13 anos, e a gente juntava tudo dentro do ônibus, ia levar, ele parava fora do ponto, na frente do abrigo,
e a gente ia tirar tudo, uma experiência lindíssima. E a última, quando eu vim para Porto Alegre, tenho várias desse tipo, mas a última, eu fui morar com os padres calabrianos no albergue, hoje é Abrigo João Paulo II, na época era Albergue João Paulo II, fica ali na Bento Gonçalves, do lado do Padre Rambo. Eu morei lá por 8 meses como voluntário. Eu ainda estava discernindo ainda a minha vocação, eu queria saber se não era uma oportunidade. Eu tinha sido seminarista, né? Eu quis ser monge beneditino e minha vocação foi outra, não foi chamado. Eu vim aqui para militar no mundo da cultura, mas foi uma experiência que me deu assim a convicção, né, de que meu caminho era o caminho de fazer um apostolado no mundo da cultura. E ali, no Albergue João Paulo II, eu tive essa outra experiência, terceira aqui na nossa narrativa, né, que é de me dedicar totalmente. Eu me dedicava ao mestrado e aos meninos que estavam sempre em situação de risco. Bom, ao longo de toda a minha história, sem conseguir dizer não para Deus, quando Ele bate a minha porta com fome e com sede, isso eu tenho a plena convicção que isso foi algo que eu sempre enxerguei, eu percebi com os alunos lá da Escola do Bem Comum me insistindo que eu poderia fazer muito mais, e eu constato isso. O meu mandato começou como um mandato de opinião, defendendo as causas que nós conhecemos, aborto, as causas contra o aborto, né, a liberação das drogas, esses valores conservadores que eu sempre defendi, mas diferentemente de outros vereadores que se limitaram a ter um mandato de opinião, a gente chama mandato de tribuna, e tem alguns que fazem isso com muita competência. O meu mandato é um mandato popular. Eu estou com o pé na lama, eu estou em mais de 20 comunidades de Porto Alegre. Em alguma delas, só para dar um exemplo, há 20 anos que ela era uma escuridão, um breu, assim, inacreditável. Num dia nós fomos lá, fizemos uma surpresa e trocamos 103 lâmpadas. 103! Consegui, junto com os órgãos públicos, foram um trabalho gigantesco de gestão, de insistência, e aí nós fizemos durante o dia, quando os moradores chegaram, ficaram assim estupefatos, porque há 20 anos que era uma escuridão inacreditável. E assim, eu perdi as contas. Final de 2018, eu tinha cerca de 600 demandas atendidas na cidade. Eu acho que hoje passa perto de 1.000. As pessoas que procuram o gabinete pedindo um socorro em alguma área que diz respeito à infraestrutura. Mas na ação social é algo que eu ia transformar essa live aqui num comício, né? Sim. Mas só para dizer, o perfil do mandato, que no começo era um mandato de opinião, a gente foi atraído por uma miséria oculta, e às vezes nem sempre oculta, que tem em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que tem miséria endêmica, e nós não podemos ficar com as mãos atadas. Quer dizer, o terço que a gente reza não pode amarrar nossas mãos, tem que libertar para que a gente vá abraçar o outro, né? E a política, como dizem os papas, essa maneira privilegiada da gente ir ao encontro do outro e servir ao outro. Um áudio que eu mandei há pouco para ontem, que eu mandei para um assessor, depois de uma visita que a gente fez na comunidade, ele estava empolgado, e eu também, porque ele nos trouxe muito trabalho. Não foi voto, eles nos trouxe trabalho. E eu disse assim, olha, tu está me fazendo ser político, porque a nossa razão de ser é cuidar das pessoas, é servir as pessoas. Então, tu trouxeste para a gente uma grande oportunidade da gente fazer isso, né? Perfeito. É isso que eu vejo dessas comparações que tu falaste, né, do mandato de opinião, né, da vida do vereador, tu trouxe para a gente na prática, né, essa questão que muitas vezes se perde, né, o Palanque muitas vezes fica preocupado com assuntos de Brasília e o vereador esquece de resolver o problema das pessoas que moram aqui no bairro, né, que fazem o dia a dia da cidade, né. Vai daí, Baldi. Então, professor, eu queria aproveitar a sua colocação inicial ali, Famberti, a respeito dessa cultura de que nós somos politizados e tudo mais, né? Essa
essa falsa ilusão, assim, né, de que nós somos politizados. Desculpe se eu for muito duro, viu? Não, eu também acho, eu concordo, eu enxergo isso, eu vejo por mim, vou assim, te dar um terceiro, não, vou te dar um terceiro elemento depois, mas pode concluir, desculpa. Eu só queria chamar a atenção para o cenário agora das próximas eleições e ouvir a tua opinião a respeito, assim, da gente enxerga essa entre aspas, guinada conservadora, né, aí começando com os movimentos lá de rua que a gente viu em 2013 por ali, agora essa leva conservadora que vem acontecendo, a eleição do Bolsonaro e toda essa, entre aspas, guinada, né, a conservadora que vem surgindo, né? O que tu enxerga isso, a consequência disso nessas próximas eleições agora que virão aí para prefeito e vereador? Acha que isso vai se repetir novamente? Vai se consolidar candidatos mais conservadores, mais para a direita? O que tu acha? Eu acho que mais que uma guinada é como tirar poeira sobre um baú que estava lá o tempo inteiro. O que está se manifestando agora é o Brasil profundo, é o Brasil como ele é. Então, assim, a guinada é a grande surpresa de que o Brasil resolveu se assumir como ele é. O problema desses tempos é que nós estamos numa política muito polarizada e o terceiro tema que eu queria colocar, terceiro argumento para demonstrar que há um déficit de politização, as pessoas têm muita informação, mas tem pouca politização. Hoje existe uma expectativa, eu estou até tentando escrever, não consegui ainda, com o Ricardo Gomes, que é um outro vereador, vai ser candidato a vice do Melo, outra chapa, mas a gente está tentando escrever um artigo a 4 mãos para tentar conversar com as pessoas sobre essa expectativa que tu tem que ser 100% o que ela espera de ti. Nem tua mulher pensa igual a ti. Tua mãe e teu pai não pensavam igual a ti. O teu filho não pensava igual a ti. Então, eles elegem um representante e eu passei por isso, o Ricardo Gomes também passa, e tu assim, 0,1% o cara não concordou com a coisa que tu fez. Passou a ser um demônio. Passou a ser o pior político que ele viu na vida, porque ele se sente traído. Porque quando ele depositou isso é falta de consciência política, né? Mas é claro, quando ele depositou o voto na urna, ele queria que... Parece que ele votou no espelho dele, no alter ego, um negócio assim. Chega a ser grotesco. Chega a ser grotesco. Eu passei por isso, inclusive... quando eu fui candidato a deputado federal agora, gente querida, gente de igreja, gente que frequentava a Renovação, que é um movimento que eu frequento, porque eu tive um candidato a governador diferente deles, comecei a receber mensagens assim, ainda bem que tu perdeu. Quer dizer, nenhuma caridade, nenhuma, ainda bem que tu perdeu. Tu sabe o que eu ouvi disso de uma pessoa que tu amas, que tu gosta, que tu quer bem, ela comemorando a tua derrota porque tu pensou ali um filigrana diferente dela. Estão todas aqui, estão todas printadas, mas foram dezenas. Gente que até votou em mim, que era meu eleitor, comemorando eu ter perdido. Quer dizer, um negócio irracional. E mensagem assim, ainda bem que tu perdeu. Olha, tu não defendeu os valores que eu imaginei, porque eles queriam que eu votasse no candidato a governador que eles idealizaram, mas sequer me falaram. Então, isso é só uma... É uma falta de sensibilidade profunda, né? Eu vou dar um exemplo, sim, também que vocês vão cair para trás. Campanha de 2016, nós tínhamos o atual prefeito e eu gravei um vídeo comentando o fato do atual prefeito ter sido membro permanente da Comissão do Desarmamento e recebido, quando candidato a prefeito, ainda como membro, porque ele continuava deputado, doações de controladores de uma indústria de armas. Doações ali abertas, registradas, o nome dos acionistas da indústria de armas patrocinou a campanha dele de prefeito, foram os patrocinadores. E eu fui lá e gravei um vídeo. Na Noruega, seria um baita vídeo. No Japão, o cara tinha feito um harakiri na televisão, de vergonha, tinha se matado. Sabe o que aconteceu comigo?
Perdeu o meu voto, perdeu o meu voto, perdeu o meu voto, perdeu o meu voto. Umas 200, 300 mensagens de gente conhecida. Tem um senhor muito conhecido como conservador, é um guru do Rio Grande do Sul. Ele gravou um vídeo me apoiando, sabe? Um cara que é muito celebrado, que todo mundo adora o cara. Ou seja, o que é que tu espera de um homem desse? Esse é politizado, esse é um... Aí ele mandou uma mensagem para mim e disse assim: estás desautorizado a usar o vídeo te apoiando. Esse cara, que eu nem vou dizer o nome, porque vai cair para trás. Entendeu? Isso seria uma grosseria da minha parte. Mas eu recebi esse tipo de mensagem. Está desautorizado a usar o vídeo te apoiando. Por quê? Porque as pessoas estavam com a cabeça, digamos assim, obstinada é uma palavra muito leve, né? Mas estavam assim sei lá, histeria coletiva de que o atual prefeito, que é de um partido social-democrata, ele era de direita. Quer dizer, um negócio assim, sem pé nem cabeça. E eu como professor de ciência política há 20 anos, eu ia nos grupos, é sério que vocês estão achando que um social-democrata de direita? É sério isso? Mas era. E aí, eu, assim, ó, meus votos em 2016 sangraram, mas sangraram assim, feito um açougue, um boi no açougue, porque eu gravei esse vídeo denunciando isso. Sim. Em outras democracias do mundo, o cara se matava. No Japão, o cara ia lá na televisão, é verdade, descobriram isso. Pá, se matava, fazia um araquiri. Hoje está tudo muito nichado nesse sentido. Se eu não encontro 100% de convergência, né, naquilo que eu quero, naquilo que eu penso, se não dá check em todos os itens, tu não serve para conviver comigo. Eu não quero diálogo contigo, né? Então, assim, que na verdade revela uma absoluta, como tu estavas dizendo, e a gente estava conversando aqui, revela, na verdade, uma atrofia intelectual de não conseguir convergir em outras coisas. Sim. E um tipo de voluntarismo, que é primeiro eu ajo. Eu até posso pensar. E se eu pensar, dificilmente, ainda que eu veja que fiz uma besteira, dificilmente o cara volta atrás por uma questão de orgulho, de princípio, de marcar a posição. Em 2014, eu tive uma experiência curiosa, que eu gravei aquele spot de 15 segundos, em que eu dizia assim, contra o aborto e a liberação das drogas. Tinha que ser objeto de pesquisa de psicologia social. Eu disse contra a legalização do aborto, não, contra a legalização do aborto e a legalização das drogas. Pois as pessoas não entenderam o contrário. E eu comecei a receber mensagens assim, ó, por causa do programa de televisão. As pessoas descobriram o meu e-mail, não tinha WhatsApp na época, as pessoas escreviam assim, ó, tomara que tua filha aborte e teu filho seja drogado, seu filho de uma puta. Era uma mensagem assim, tu defende um absurdo desse, como é que tu defende o aborto, tu defende as drogas, barbaridade. e tu ainda se diz cristão. Assim, ó, eu recebi várias e várias e várias. Aí eu cheguei para o marqueteiro da campanha na época, eu disse, cara, pelo amor de Deus, eu um jeito de regravar isso, não sei o que é, saber essa minha entonação, o que é. O que aconteceu, né? Aí não tinha dinheiro para gravar, ia gravar um outro vídeo, e ele botou um carimbo assim, pá, contra, pá, contra. Aí aparecia na tela. Sim, contra. Vermelhão, sim, né? Sim, teve que desenhar. Foi inacreditável. E aí, era um negócio tão estranho que eu dizia, olha, só pode ser a vontade de Deus mesmo que eu não seja eleito. Sim. Porque eu recebi do Estado inteiro isso. Os cristãos contra mim, porque eles entendiam que eu era a favor da liberação. Isso foi tão grave que um dia eu fiz uma aposta, eu estava com guarda municipal na porta do Paço Municipal, ele chegou para mim e disse, o senhor defendia o aborto e as drogas, né? Cara, eu não defendi. Defendeu sim, eu vi. Tchê, aposto R$3.000 contigo, se tu provar isso aí. O cara brilhou os olhos. Ele achou que ia ganhar o dinheiro. Claro, né? Sim. Aí ele correu no YouTube. Quando ele voltou com o rabo entre as pernas. Pelo menos era um cara honesto. Sim. E aí ele chegou para mim e disse assim, professor, o senhor tem razão, o senhor era contra mesmo. Como é que eu faço para lhe pagar essa aposta? Tinha 4 testemunhas. Eu disse, eu vou fazer uma coisa por ti que tu não faria por mim, que é perdoar a tua aposta. Tua aposta está perdoado. Mas primeiro escuta antes de deduzir. Então foi um fenômeno assim curioso, né? Curiosidades como essa eu tenho um monte para contar.
Professor, a minha próxima pergunta vem justamente nessa linha, nesse sentido. A gente falou aí de nicho, né? E a gente se pergunta, e eu e o Diego, a gente conversa sobre isso, né? A base católica teria condições de eleger mais de um candidato, né? Se a gente pegar a base católica, a quantidade de votos católicos possíveis, certamente teria condições de eleger mais de um candidato, com certeza mais de um. Né? E dentro desse cenário que a gente falou, né, da falta de consciência política, queria também te ouvir nesse sentido. Por que o católico ele não consegue se organizar para eleger bons representantes católicos? Porque o católico, além de desarticulado, ele tem uma visão equivocada da política. O cara, quando vira político, ele vira um leproso. Ele não pode comungar no domingo, que vão dizer que ele está indo lá para aparecer. Sim. Entendeu? Eu sou pregador há 30 anos, eu viajei na década de 90, eu fui ajudar a preparar a visita de João Paulo II em Cuba. Primeira vez... Desculpa te interromper, já te interrompendo. A primeira vez que eu lhe vi, professor, foi no retiro com Valmir Alencar, na casa aqui no Belém Velho, uma pregação que tu fizeste dentro da capela. Não foi na Belém do Horto, foi numa outra casa agora que virou um complexo de faculdade agora aqui pro Belém Velho. Aqui. Eu acho que é dos carmelitas, não? Pode ser. Valmir Alencar foi o retiro. Olha, faz um tempinho já, hein? Então segue aí. Sim. Fechado parênteses. Aí então, para muita gente, a gente vê nas redes sociais, esse cara se aproveita da igreja, esse cara se promove a partir da igreja. Então, isso é muito comum. O cara que era... Eu vou dar um exemplo assim, jocoso, vou omitir. Hoje eu estou falando tudo, né? Bom, mas esse é... Pauta livre, a pauta é livre. A pauta é livre. Diz que é a idade chegando, o cara vai perdendo o filtro, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho uma espiritualidade, um amor pelo tríduo pascal, que é um negócio assim, que é meu. Então, a Quinta-feira Santa, por exemplo, durante muitos anos da minha vida, eu não dormia. Eu ficava em vigília, porque aquelas palavras do Evangelho, não foste capaz, né, de vigiar comigo nenhuma hora. Soava forte, né? Aquilo soava forte, eu ficava acordado nas quintas-feiras. Aí, o pessoal do Gol do Bonfa, o Gol do Bonfim, que é o grupo de oração que eu estou há 20 anos, eu tenho outro grupo de oração dentro da Câmara, mas aquele é o meu original. E a gente ia fazer um tipo de vigília no Tríduo Pascal, e aí deram a programação para o padre. E é um padre, assim, o perfil dele conservador também, digamos seja do nosso time, entendeu? Aí, quando ele viu meu nome na Quinta-feira Santa, que eu prego na Quinta-feira Santa há quase 30 anos, que é o momento mais especial para mim do ano, ele respondeu: não quero comício aqui na minha paróquia. Foi a resposta. Aí o pessoal do grupo acabou com o retiro. Não, então não vai ter, padre. Porque isso é um padre. Isso é um padre, um sacerdote, um homem culto, um homem preparado, entendeu? Quer dizer, não leu duas faculdades, né? Não leu as encíclicas sociais, entendeu? Aí ele achava que eu não sabia. Eu fui no Facebook, comecei a mandar vídeos para ele de minhas pregações, para ele ver que eu não vou dentro de uma igreja fazer comício. Aliás, essa manifestação, essa pergunta de vocês sobre a base católica é justamente porque é muito delicado. Não existe campanha na igreja. O que a gente pode fazer é informar. Então, eu tenho dito sempre aos meus parceiros, assessores, apoiadores, que às vezes panfletam mesmo, sim, ali na rua, na saída de uma missa, não dentro da igreja, mas na saída de uma missa, que é informar aquele católico que ele tem opções, e nós temos excelentes opções. Nós temos o Célia, que é um cara assim extraordinário, foi da DCE, nós temos o Mateus, que são os dois nomes que eu me lembro aqui de católicos engajados em movimentos de igreja. Então, os católicos precisam saber que essas pessoas existem para fazer uma livre escolha. Então, uma campanha, não é necessariamente pedir o voto, porque às vezes a tua história, o teu trabalho vai na frente. Sim. É informar. O desafio de marketing hoje, vocês entendem bem de marketing, primeiro é informar a pessoa que tu és candidato. Deixa eu contar uma coisa curiosa.
Eu recebi um telefonema de uma ex-aluna, que é coach, advogada e tal. Aí ela me liga, estava no meu WhatsApp, já tinha contato dela e tal, de muitos anos, ela nem mora mais aqui. Aí ela me liga, professor, queria conversar contigo, que eu quero te apresentar umas coisas que eu estou fazendo, quero que você saiba. Pois não, claro. Pode vir aqui no meu gabinete, aqui na Câmara. Tu está trabalhando aí? Nem sabia. Uhum. Tu está trabalhando aí? Aí eu disse... Puxa vida. Eu sou vereador. Aí ela... Tu concorreu? Meu Deus. Tu concorreu? Eu disse... Concorri, querida. E ganhou! Gabinete 207. Pode vir aqui falar comigo. Aí ela foi assim, olhando... Meu Deus, onde é que eu estava que eu não sabia? E, ou seja, uma pessoa que gostava de mim, uma pessoa que me conhecia e não sabia que eu era candidato. Então, o desafio, inclusive para o povo católico, é dizer, olha, eu sou candidato, não vou te pressionar, entendeu? Não vou ficar implorando teu voto na porta de uma igreja, mas é importante que tu saibas que tu tem essa opção e quais são os valores que me norteiam, o que é que me fez entrar na política e por que é que eu estou perseverando na política, né? Eu até acho que esse ranço mesmo precisa ser desfeito, né, professor? E acabar de uma vez com esse puritanismo de não envolver. Não, o católico não fala de, né, não fala de político. Isso é político, não. Isso é uma coisa que é suja, que é, sabe, mundana. E nós católicos a gente não se envolve com isso como se isso não fosse parte nossa uma responsabilidade. Tu passa a ser um imundo. Vai por mim. Mas somos leigos, o nosso papel é estar no meio do mundo, botando a mão na massa, né? É o que Deus espera de nós, inclusive, é que façamos bem feito nosso papel dentro né, do nosso papel social, né? A gente falava sobre isso, mano, professor, a gente falava sobre isso no episódio, inclusive, do podcast, onde existe uma clericalização do leigo, né? Sim. Hoje tu encontra leigo que tu me diz assim, meu Deus, eu não sei que esse cara é, eu não sei, olha... E aí tu olha pro padre, e tu pensa, mas será que é padre? Então, assim, tá tudo invertido. Hoje o leigo é obrigado a rezar a liturgia das horas. Não, calma aí. Não, as pessoas que... Vamos lá, né? Cada um no seu quadrado, beleza. Mas, assim, a obrigação do leigo é ser leigo. A obrigação do padre é ser padre. Então, assim, existe essa inversão, né, de personagens nesse mundo moderno, nesse mundo atual. Sim, é uma clericalização do leigo e uma laicização do clero. Isso aí. Isso acontece muito. Isso aí. Eu me lembro que eu debati uma vez no Conversas Cruzadas, aquele programa de televisão. Era bom, né? Era bom. E aí tinha um padre redentorista que escondia que era padre. Era um padre, eu brincava, padre agente secreto. Padre Bond, James Bond. No programa. Aí eu comecei no programa, eu chamei ele de padre várias vezes. E padre fulano, padre de propósito, não vou te mentir. Não vou mentir para você, chamar de maldade, de propósito. Padre fulano, tu não quer que saiba que tu é padre? Padre fulano, padre fulano, padre fulano. Barbaridade. Pasme, uma orientadora de doutorado desse padre, uma orientanda, certo? Uma orientanda, uma menina que fazia doutorado com esse padre. Ligou para minha mulher e perguntou, na hora do programa, orientanda dele, fulano de tal é padre? Meu Deus. Veja só a relação próxima que existe um orientador e um orientando. A orientanda dele não é a laicização total do clero, né? Enquanto tem leigos que, inclusive, que é uma coisa muito comum em alguns movimentos, sobretudo nós da renovação, né? Que é o leigo que vive da missão, que é o leigo que não estudou teologia nem filosofia, mas quer viver de pregar o evangelho. Então, eu entendo que os tempos contemporâneos têm vocações muito específicas, muito próprias, mas, de fato, existe essa tendência de clericalização do leigo. Eu mesmo passei por isso toda a década de 90, né? Porque aconteceu alguma coisa aqui com a minha rede.
O teu áudio segue, mas o teu vídeo deu uma travadinha aí. Dá pra agora veio. Oi. Segue. Deu uma cortada aqui, ficou procurando o rede. Volta e meia dá uma... Mas é de boa, é a internet, Sim. segue lá. Mas eu passei minha década de 90 ali confuso, porque eu não sabia, eu ainda tinha aquela vocação. Eu era o retrato desse cara que tu está falando. Era um leigo totalmente clericalizado, né? Até que eu descobri, vim fazer mestrado, descobri a minha vocação, que era militar no campo da cultura. Então, foi uma descoberta já quase com 30 anos, mas toda a minha era dos 20 anos ali foi nessa crise de identidade. Eu olho para trás e reconheço, que é muito comum, né? Porque todos nós passamos. O evangelho nos entusiasma, né? O amor a Cristo é algo que nos preenche e nos chama para sair de nós mesmos, né? É verdade. Chamado. 2020, até março de 2020, tudo caminhava nas suas normalidades. Até que chega ao Brasil essa situação aí chamada Covid-19, coronavírus, ano de eleição e tudo mais, e pega de quase que leva ao knockdown aí toda essa preparação política, essa pré-campanha e, de fato, a campanha. Campanha virtual, Vambit, um desafio? É um desafio. Ela nunca... Assim, as pessoas... Eu fui candidato a prefeito em 2010, essa vai ser minha 5ª campanha eleitoral, desde lá. Foram 2 para deputado federal, uma para vereador, aquela para prefeito, e agora para vereador. E eu costumo dizer que é a primeira vez que as redes sociais vão ter um papel significativo. Na última eleição, eles tiveram um papel um pouquinho maior, mas havia também um mito de que as redes sociais, que a internet elegia, isso era coisa para marqueteiro ganhar dinheiro. Digo isso em 2014 e 2016. Sim. Desde 2010, entendeu? Não, porque internet e tal, as agências de propaganda tinham um marqueteiro que queria ganhar dinheiro com isso, mas o impacto não era relevante. Agora mudou tudo, as pessoas têm que se reinventar, é um desafio. Se tu me perguntar o que é que eu vou fazer, não tenho claro. A campanha já começa muito em breve, começa agora em outubro, e eu estou pensando o que fazer. Né? Eu tenho umas redes sociais consistentes, vou tentar usar essas redes para levar essa informação, a informação de que eu sou candidato, o que é que eu fiz, o que é que eu pretendo continuar fazendo, né? E como, inclusive, meu partido não tem muito tempo de televisão. Que, aliás, é uma outra ilusão, viu? O cara é candidato a vereador, a deputado, ele aparece 15 segundos ou 30 a cada 2 semanas. Então, sim, e olha que eu estou nos bastidores da política, não tenho ideia da ciumeira, da fúria que é esse negócio de televisão. Os candidatos vão lá, querem olhar o mapa, querem saber por que aquele apareceu mais, esse menos. E começa, olha, é uma tensão esse mapa, é chamada grade, né? A grade das inserções. Sim. O negócio é tudo muito pesado, tudo é uma guerra, tudo é uma vaidade forte, né? Porque para quem está começando, às vezes é a vaidade. Para quem já está no jogo, entende que é parte do jogo informar. Então já faz isso sem... Por exemplo, eu já aprendi muito, eu não tenho nenhuma expectativa sobre TV, como candidato a vereador. Como se eu fosse candidato a prefeito, sim. O tempo de televisão é muito importante. Como candidato a vereador, estou preocupado em fazer meu trabalho nas redes sociais, multiplicar com meus amigos, porque eu sei que o impacto da TV vai ser mínimo. Sim. Quase insignificante, entendeu? Professor, mais uma pergunta aqui, que eu não podia deixar de falar, né? Bob Jeff. Sabe quem é o Bob Jeff, né? Sei, sim. Foi uma pergunta ou foi uma reticências? Sabe, esse ressurgimento aí de Roberto Jefferson e em todo esse contexto agora, desse momento atual do país, né?
Explica um pouco para nós o mito Bob Jeff. O Bob Jeff é o que o Galdério chama de cuiudo. É um cara que estava lá, que já foi preso, todo mundo conhece a história dele, mas que sempre teve um perfil conservador. Então, no momento em que o presidente estava acuado, em que acuado o Bolsonaro nunca teve, tem uma coisa que não é do perfil dele, está acuado, né? Sim. Mas em que momento que o presidente estava sendo atacado, que a gente viu ali o Alan dos Santos às 6 da manhã por mais de uma vez, tendo sua casa invadida pela Polícia Federal, não tinha uma voz que ressoasse na defesa desses valores aí da liberdade de expressão. E o Roberto Jefferson foi esse guerreiro, né? E eu acompanho pelo WhatsApp, eu me relaciono com ele pelo WhatsApp, nós estamos em vários grupos juntos, e não é uma coisa externa, são as convicções dele mesmo. Ele tá num momento na história do Brasil em que ele acha que tem que dar a contribuição dele. A contribuição dele é tendo a coragem de ser conservador. Vou dar um exemplo. Tinha uma ação do PSOL sobre aborto, não lembro qual era a ação agora, foi no começo desse ano, e eu disse, presidente Roberto Jefferson, mandei uma mensagem para ele, que é o vereador Wanda de Porto Alegre, tem uma ação no STF que trata do aborto, porque eu queria dar a sugestão que o partido fosse amicus curiae. Para quem não sabe, amicus curiae é amigo da corte, significa entrar num processo do qual não faz parte para defender uma das partes. E eu disse, olha, seria muito bom que o partido entrasse como amicus curiae para a defesa dos fetos, do nascituro. Ele me ligou na hora, mas você pode contar. Pode contar. Em 3 dias depois, a petição do partido estava pronta na defesa do nascituro. Então, não é uma coisa da boca para fora. Porque, assim, eu sei o que eu sofri outro dia quando eu comentei o aborto. E eu nem citei nenhum caso concreto. Sim. Eu só botei a foto, eu disse, o que é que... Uma foto minha segurando aqui, ó, tem aqui na minha mesa, ó, segurando essa réplica de silicone, que é um feto de 10 semanas. E eu na câmera, segurando isso aqui, fiz um discurso, então a foto segurando. E eu perguntei, o que é que essa imagem representa? Precisa ver o ódio. Até de pedófilo me chamaram, porque tinha um caso da menina que tinha sido estuprada. O imbecil sem saber que eu luto contra a pedofilia há anos. Entendeu? Que já fui a Brasília mais de uma vez lutar contra a pedofilia, que não vi um caso aqui agora. Mas o cara até insinuou que eu defendia pedófilos. E eu nem citei o caso da menina. Então, assim, aborto não é uma coisa simpática. Boa parte dos políticos em ano eleitoral vão se esconder. Não querem tratar desse tema. É um tema desconfortável. Claro. É um tema que tira voto. Sim. É um tema que tira voto em ano eleitoral. E ainda assim o Roberto Jefferson foi lá e o partido foi lá com uma amicus curiae e foi lá defender o nascituro, fez tentação oral no Supremo. E nós estamos monitorando. E outra, Paulo Fernando, que é outro pró-vida, muito conhecido, é de Brasília, ele, suplente de deputado federal, está voltando para o PTB, e já conversamos com o Roberto Jefferson, e ele se mostrou propício a incluir a defesa da vida, o combate ao aborto, no estatuto do PTB. Perfeito. Então, não é uma coisa assim, uma bravata. Sim. Entendeu? É que ele tem um jeito, o estilo dele, né? Que chama atenção, né? Não adianta. Chama atenção mesmo. E ele é a história da política nacional encarnada, né? Porque exatamente. Ele sabe muita coisa. De tudo que aconteceu. Coisa, né? Pagou o que se entendia que ele devia, foi preso, cumpriu a pena, mas não deixou de defender os valores que ele defende. Esse do aborto é um exemplo. Nós estamos aguardando a alteração do estatuto do PTB para incluir a cláusula da defesa da vida. Então, o PTB é um partido hoje de centro-direita. Perfeito. É um partido, e ele quer que seja o partido conservador do Brasil. Perfeito. Que não tem.
Essa seria uma outra boa, de repente um episódio de um outro assunto de um episódio que é exatamente falar sobre isso, sobre essa reforma política, esses enquadramentos de direita, de esquerda, porque hoje a impressão que a gente tem é que o povo brasileiro hoje é binário, né? Ou é zero, ou é um. Não existe um meio termo, não existe um diálogo, né? Ou é de 100% de convergência ou é 100% de guerra, né? Perfeito. E é bom a gente saber que São João Paulo II falou que esse humanismo social cristão, essa doutrina social da igreja, ela não é nem de direita nem de esquerda, porque ela é anterior a essa dicotomia, ela nasce aos pés da cruz, lá na parábola do bom samaritano, quando eu mesmo disse, hoje mesmo falei aqui, e ela é anterior, do ponto de vista cronológico, e ela é superior, porque ela trabalha princípios fundamentais, o principal dele é a dignidade da pessoa humana. Então, nós que militamos a partir dessa doutrina social da igreja, a gente até pode, a partir das nossas escolhas, estar no campo da esquerda ou da direita. Eu acho que na esquerda é muito difícil defender esses valores, Sim. Na medida em que implica defesa da vida, defesa da família e defesa de outros valores que a esquerda se levanta no mundo inteiro, né? Mas, digamos que, em tese, no espectro prático, a pessoa faça as suas escolhas, mas ele tem que saber que, se ele milita sensu ecclesiam, ou seja, a partir do que a igreja sente, ele tem que entender que está acima até da ideologia do seu partido. As causas são causas elevadas, são anteriores e são superiores. Eu digo a vocês que o que me fez entrar para a política, eu tinha uma vida muito confortável, foi esse senso ecclesiam, foi pensar junto com a igreja e ser motivado por essa ética, que é a ética da parábola do bom samaritano, que é fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse por você. Entender que a política é um serviço e a forma mais excelente de exercer a caridade. Perfeito, perfeito. Vamos aí dando já, chegando na reta final desse episódio do Baldcast, muito assunto, a gente poderia falar sobre muitas coisas ainda, né? Antes de fazer as honras finais, professor, a gente conversou aí sobre bastante coisa aí, né? Mas de repente, sem citar nomes, assim, alguma situação engraçada que tu tenha vivido, algum bastidor, assim, de corredor de Câmara dos Vereadores, alguma coisa assim que vocês deram muito risada a portas fechadas dentro do gabinete, assim, tem algum bastidor, assim, para contar, para explicar de uma situação engraçada? Me pegou de surpresa. Mas se não tiver, não tem problema. Não tem problema. Não, mas tem uma que... Não, mas pode ser um bastidor, não necessariamente precisa ser algo engraçado, mas um bastidor que eu posso contar. Tá, pode ser. Vamos abrir um pouco mais o leque, pode ser. Não, às vezes, quando tu tens extremistas do lado oposto, e que tu chega no plenário, assim, é uma brincadeira que a gente faz, né? Que às vezes o cara chega no plenário, está no gabinete, olha, vai ter votação. O cara chega arfando, sem respirar no plenário, aí ele olha, né? No meu caso, como é que o pessoal do PSOL voltou, entendeu? Como é que o pessoal do PT... Então já me dá um norte. Essa já é a premissa. Já me dá um norte. Aí eu olho para o painel, como é que o pessoal do PT e do PSOL voltou. Vou votar diferente. Já sei. Eu me informo antes. Mas já vou sabendo que é 99% de chance de eu votar o contrário, entendeu? É verdade. Eu acompanhei uma situação, Vambert, acho que foi ano passado, ano retrasado, de né, aquela história sem citar nome, assim, né, de um nobre colega vereador, ainda no exercício do mandato aqui em Porto Alegre, foi chamado no microfone pela presidência da casa e ele em voz disse que não estava presente. É verdade. Ele queria... É que o nome dele apareceu no painel, ele apertou sem querer. E ele queria tirar o quórum. Aí apareceu a presença dele no painel, ele foi lá e disse: não, mas eu não estou presente. Aí a presidente olhou para o vereador: o senhor veio no microfone para dizer que não está presente. Vereador, não estou louca? Eu estou vendo sim. Não, aquela foi
Foi lá. Ai, meu Deus, eu estava... Tem um vereador também que, via de regra, causava espécie quando ia na tribuna. Hoje ele é deputado estadual, pelas analogias que ele fazia, pelos projetos, né? Defendia os animais, então sempre alguém que a gente estava atento ao que tinha para dizer, né? E tem um vereador também que um querido, um dos melhores vereadores da cidade, que ele tem um bordão que é: não é bem assim. Então, várias vezes, quando ele ia discordar, ele começava o discurso dele na tribuna: não é bem assim. Então, até meme interno virou, tem figurinha dele dizendo: não é bem assim. Então, no grupo de vereadores, tem um grupo que tem os 36, qualquer coisa não é mesmo. Quando tem discussão, aí vem um e diz: não é bem assim. E bota o meme desse colega aí. Então tá certo. É isso aí. Chegamos aí uma reta final de mais um episódio do Baldcast. Hoje recebendo o Vambert de Lourenço aí, atual vereador aqui em Porto Alegre, e aí também fazendo esse caminho aí de pré-campanha já também, né? Para essa situação em Porto Alegre. Vambert, deixa aí as tuas redes sociais aí para o pessoal te procurar, onde é que o pessoal te acha na internet? Show de bola. No Facebook é professor Vambert de Lourenço. No Instagram, que é uma rede que eu estou usando muito agora, é professor _Vambert. Sim. E no Twitter também, Prof. Vambert _. Estou lá no Twitter, já estou há mais de 10 anos. Eu só tenho a agradecer, eu nunca imaginei que esse balde fosse tão profundo, entendeu? Caixa d'água. Uma caixa d'água. Balde profundo, o cara tem que caixa d'água. Sair buscando a superfície. Parabéns aí, obrigado pelo honroso convite, tá no Baldcast. A gente que agradece. E eu já vou recomendar nas minhas redes sociais para seguir ali também. Tá no Spotify, não é isso? Spotify, YouTube. E Instagram. Perfeito. Aí, Baldi, aí suas considerações finais aí, Baldi, para a gente encerrar? Gostaria de agradecer aí, Vambert, mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade. A nossa ideia era justamente essa. Porque eu e o Mano fizemos, isso surgiu, né? Nosso Baldcast surgiu da necessidade da gente conversar, eu e ele. Porque nós temos esse hábito como irmãos de bater um papo, tomar uma cerveja e bater um papo cabeça, vamos dizer assim, entre aspas, né? Falava da nossa profissão, da política, religião, futebol, tudo isso que ninguém gosta de falar, a gente fala. E aí a gente, cara, vamos fazer isso online, nós dois, um dia, numa live no Instagram. E aí a gente começou no Instagram fazendo tanto, que hoje a gente já nem faz mais no Instagram, né? Mas justamente para isso, para trazer à tona assuntos que são importantes de uma forma que me parece assim natural e desmistificar um pouco, mas com a profundidade ou com a seriedade que é preciso, mas também com a leveza que é preciso, né? Então, agradecer aí pela tua participação com a gente, obrigado mesmo pela disponibilidade e deixo contigo também aí, Valentim, tuas considerações finais. Muito obrigado, foi um papo maravilhoso, descontraído, que é um perigo, né? Porque aí eu fiquei sem filtro. Falei um monte de coisa que eu nunca tinha falado na vida, mas falei aqui e foi uma honra. Depois a gente pode fazer outros, né? Conversando sobre outros temas, a gente pode fazer pautas específicas. Eu estou à disposição, tá, gente? Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. A gente que agradece aí, encerrando mais esse 22º episódio do Baldcast, com a hashtag A Pauta Livre, falando sobre política hoje com Vambert de Lourenço. Eu vou dar o stop aqui, vou encerrar a gravação para ficar separado, e aí a gente no offline depois aqui fala de todo mundo, fala mal de todo mundo, tá ok? Até mais, tchau, tchau. Tchau.